Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 14 do Evangelho de Marcos. Jesus venceu em seu War Room, ou seja, no seu quarto de guerra no Getsemane. Foi ali que ele conquistou a sua vitória. Marcos capítulo 14. A nossa vitória é conquistada de joelhos e não no campo de batalha. No campo de batalha a gente vai enfrentar o inimigo, mas a vitória mesmo vem de joelhos. Nós estamos vendo o Evangelho de Marcos, que é o segundo livro do Novo Testamento. Já estamos chegando ao seu final. São 16 capítulos, estamos no capítulo de número 14. Marcos escreveu as boas novas de Jesus a um público essencialmente gentil, por meio da narração do testemunho dos discípulos a respeito dos fatos notáveis sobre a vida, sobre a morte e sobre a ressurreição de Cristo Jesus. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Igreja Os Semeadores. Estaremos juntos a partir de agora. Aproveita aí, inscreve-se no nosso canal e clica no sininho para você fazer acompanhamento, uma vez que nós publicamos nossos vídeos diariamente. Todos os dias, um capítulo novo da Bíblia. Então, abra aí a sua Bíblia, também dê um joinha aí se você gostar. Então, vamos ver o capítulo de número 14 do Evangelho de Marcos, o qual recomendamos que você faça a sua leitura prévia. Nós estamos vendo o ministério de Jesus, que é a terceira parte, na Judéia. Começou no capítulo 10 e vai até o final. Embora Marcos considerasse muito importante o ministério de Jesus no norte, ele apresenta o ministério de Jesus na Judéia, como o clímax da vida terrena de Nosso Senhor. Nesse ponto, Jesus caminha em direção à sua morte e ressurreição, como ele havia prometido. Essa parte também nós dividimos em outras subpartes e nós iremos ver em continuação a parte que nós estamos vendo hoje. Unção de Jesus em Betânia, nossa subparte G. Algo curioso, né, sobre essas questões de fim de mundo. Aquele dia, 21 de dezembro de 2012, por exemplo, passou e nada do mundo acabar. Até filme produziram sobre isso, um filme com muitos efeitos especiais por causa de grandes catástrofes da natureza sobre a Terra. O filme 2012. Se você quiser assistir, procure. É interessante. É uma diversão muito bem produzida, um filme muito bom, muito bacana. Mas nada do mundo acabar. Houve com certeza uma procura muito grande por psicólogos que estão com a árdua tarefa de integrar esses frustrados do novo mundo que de novo nada tem. Deus tenha misericórdia de todos nós. No entanto, também já inventaram outra data, dizendo que tudo está certo, mas a base da contagem do tempo estava errada. E aí, baseada no calendário gregoriano, também adiaram o fim do mundo para 2016. Mas também nós continuamos aqui, então o mundo também não acabou. Em nossos estudos e reflexões, veremos que Jesus, ao contrário, cumpriu as Escrituras e profecias a seu respeito, mas ainda falta cumprir detalhes sobre a sua volta, que inclui o fim do mundo do ímpio. Aí sim, nós teremos um fim. Aquele que iria morrer pelos pecadores, por ora estava sendo entregue nas mãos dos pecadores. O que movia o Senhor era o amor e a sua obediência ao plano de seu Pai. Se ele não tivesse isso, ninguém se salvaria. Se Jesus não tivesse tido essa iniciativa, o homem jazeria em seu próprio pecado. Fica assim tão claro que o Evangelho não é a busca de Deus pelo homem perdido, mas a busca do homem perdido por iniciativa de Deus. Se fosse o contrário, o homem buscando a Deus, então haveria glórias do homem. Então ele poderia perder a sua salvação, ao desistir, por exemplo. No entanto, é justamente ao contrário. Quem busca o homem é Deus. Sumos sacerdotes, anciãos e escribas, todos reunidos, para saberem o que fazer com Jesus. Eles procuravam por testemunhas contra ele para levá-lo à morte. Buscaram, mas nada acharam coerente, até que o sumo sacerdote teve a feliz ideia de questionar Jesus diretamente. E este lhe respondeu a verdade. Mas a verdade ali não tinha interesse nenhum. E você? Você que está me ouvindo,
Qual verdade está procurando que te interessa? Há somente uma verdade. Cuidado! Vejamos a seguir com maiores detalhes esse capítulo 14 de Marcos, com a ajuda aí da preciosa Bíblia de Estudo de Genebra que você adquire na Semeadores. Unção em Betânia, a partir do capítulo 14, dos versos 1 ao verso 11. Veremos até o verso 11, Jesus sendo ungido em Betânia. Marcos descreveu a unção de Jesus em Betânia como um prelúdio da chegada da Páscoa e da festa dos pães asmos, o momento da morte e também da ressurreição de Jesus. A ênfase de Marcos na primazia de Jesus sobre todas as preocupações da vida ocupa agora o centro das atenções, pois ele procura instruir os cristãos de que Cristo deve ser exaltado em todas as circunstâncias em todo o mundo. A Páscoa e a festa dos pães ázimos estava chegando e seria dali a 2 dias, e os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam prender a Jesus em algum dolo para o matarem. João 12:1 relata que Jesus fez sua refeição 6 dias antes da Páscoa. Esta aparente discrepância pode ser explicada pelos 2 calendários em uso oficial naquele tempo. O calendário oficial, que era seguido pelas autoridades em Jerusalém e pelo Evangelho de João, e o calendário do Antigo Testamento, que era seguido por grupos judeus mais restritos, tais como a comunidade de Qumran e os escritos dos Evangelhos sinóticos. A Páscoa é uma das principais festas do calendário judaico. Ela celebra a libertação do Egito quando o anjo da morte passou pelas casas dos israelitas. Na época de Cristo, a Páscoa era celebrada no 15º dia do primeiro mês do calendário judaico, Nisan, que corresponde ao mês de abril, que era o último dia antes da lua cheia do equinócio da primavera. Nesse dia, quando o cordeiro pascual era morto e consumido, todo o fermento que simboliza o pecado deveria ser removido do lar, e somente pães asmos deveriam ser ingeridos durante 7 dias. A Páscoa atraía para Jerusalém uma quantidade enorme de peregrinos. José calculou que a população local de 50 mil pessoas saltava para aproximadamente 3 milhões durante essa época do ano. Embora essa cifra seja considerada um exagero, indicava a razão para o medo das autoridades. Eles, portanto, tinham pressa em querer matar a Jesus. Jesus se encontra em Betânia, sentado à mesa, na casa de Simão o leproso. Na antiguidade, as pessoas não se sentavam à mesa, mas se reclinavam em sofás, apoiando-se no cotovelo esquerdo. É provável que Simão o leproso tenha sido curado por Jesus e se tornado um membro importante do círculo externo de discípulos, pois a casa dele que Jesus escolheu para ser, foi a casa dele que Jesus escolheu para celebrar a refeição sagrada. Estando ele ali, uma mulher se aproximou dele. De acordo com João 12:3, essa mulher era Maria, irmã de Lázaro e Marta. Ela trazia consigo um vaso de alabastro, um tipo de mármore que em sua forma pura tem a cor branca ou translúcida. Era encontrado em regiões calcárias, em cavernas e perto de nascentes, sendo bastante utilizado para fabricar jarros luxuosos. Dentro do vaso de alabastro havia nardo puro, um perfume raro feito de raízes secas de uma planta que cresce no Himalaia. Maria quebrou o vaso porque estava selado. De acordo com João 12:3, o vaso continha cerca de 450 gramas de perfume e deve ter sido mais do que suficiente para cobrir Jesus. Jesus aprovou aquilo que os outros viram como desperdício, pois por meio desse gesto Maria demonstrou o inestimável valor de Jesus e a sua morte, verso 8. Esse gesto relembra a unção com óleo precioso derramado sobre Arão, o sumo sacerdote que o salmista comparou à bênção inestimável da comunhão entre os cristãos. Aqui, mais uma vez, os discípulos com foco no financeiro, né? No foco, a nossa mentalidade, né? Nossa mentalidade está em dinheiro. A gente quer ter porque o dinheiro nos possibilita comprar as coisas, os bens, então a gente tem a ilusão de que ele é poderoso nas nossas mãos. A mesma coisa aconteceu na multiplicação dos pães.
Jesus lhes deu um grande desafio e eles logo imaginaram, 200 denários não seria suficiente para comprar todos aqueles pães. Então eles pensaram que precisavam de dinheiro. E Jesus disse, não, vocês não precisam de dinheiro. Multiplica os pães que vocês têm aí, nós temos 4, 5 peixes, 2 pães. Foi suficiente para alimentar toda aquela multidão. Aqui também a mentalidade do desperdício. Ah, isso aqui vale muito dinheiro. Jesus não estava interessado em dinheiro, nunca esteve. Alguns deles, entre eles Judas, se indignou com tal desperdício e alegou que poderiam ajudar os pobres. Jesus não desmereceu a causa dos pobres. Em vez disso, salientou que a pobreza espiritual e a riqueza espiritual que a sua morte trariam seriam mais importantes. Jesus entendeu como a atitude daquela mulher, que ela tinha feito uma boa obra para com ele. Jesus estava aludindo à unção dos cadáveres com perfume e especiarias, uma prática que era amplamente observada nesse tempo e nessa região climática. Ele não estava se referindo ao embalsamento, que era um costume pagão, que visava garantir uma melhor condição de vida após morte. Ele atribuía um simbolismo profético ao ato da mulher, enxergando isso como um anúncio da sua morte que se aproximava. Jesus então profetizou que aquele simples ato seria pregado em todo o mundo onde o evangelho fosse anunciado. As palavras de Jesus indicam a preocupação de Marcos em demonstrar nessa passagem que a unção de Jesus deve ser lembrada em todo o mundo à medida que o evangelho avançava. Os seguidores de Cristo devem sempre considerar a supremacia de Jesus sobre todos os outros interesses, até sobre o dinheiro, mesmo durante os momentos de sofrimento e privação, como aqueles que os discípulos estavam prestes a enfrentar. Isso foi a gota d'água para Judas Iscariotes ir realizar seu plano de traição. Ele receberia 30 moedas de prata, nem sequer metade do valor do perfume, para trair Jesus. De acordo com João 12, de 4 a 5, ele era um dos principais, um dos que criticavam a atitude de Maria em reconhecer o incalculável valor do seu Salvador. Era ele, mesmo assim, um dos 12. Aquilo foi motivo de alegria e celebração para quem procurava justamente uma oportunidade para matar a Jesus. A iniciativa de Judas simplificou o trabalho dos sacerdotes e alterou a ideia anterior deles quanto ao melhor momento para prender a Jesus. Subparte H, a ceia da Páscoa em Jerusalém, a partir do verso de número 12. A partir do verso de número 12 até o 31, veremos a refeição da Páscoa em Jerusalém. Marcos passava a registrar a refeição da Páscoa que Jesus compartilhou com seus discípulos. Durante essa refeição, Jesus revelou mais coisas a eles quanto ao significado da sua morte e também da sua morte iminente e também da sua ressurreição. Além disso, estabeleceu o sacramento da ceia do Senhor, para que seus seguidores se lembrassem do significado desses acontecimentos para sempre. Então foi ali estabelecido um dos 2 sacramentos, das 2 ordenanças que Jesus nos deu: a ceia e o batismo. Não são 7 sacramentos, são 2. A festa dos pães asmos, verso 12, simbolizava a eliminação do pecado na vida dos israelitas crentes. A refeição da Páscoa acontecia no primeiro dia dessa festa, que era o 14º dia após o começo do ano judaico. É digno de nota que Jesus tenha morrido na Páscoa. Ele era o sacrifício do Cordeiro Pascual, pois essa festa celebra o momento em que o sangue do Cordeiro salvou o povo no Egito da ira punitiva de Deus. Foi aquele sangue colocado nas ombreiras que os salvou. Assim, a morte de Jesus revela a continuidade do plano divino para a redenção, conforme 1 Coríntios 5, 7. O fato de o sacrifício da Páscoa acontecer antes da celebração dos pães asmos indica que o ato da graça e da salvação de Deus precede os esforços humanos da justiça. Os discípulos queriam saber de Jesus onde celebrariam a Páscoa. Jesus então enviou 2 de seus discípulos com instruções específicas. Eles deveriam ir à cidade para encontrarem um homem que estaria levando um cântaro de água e os seguirem. Normalmente eram as mulheres que faziam esse serviço.
Quanto ao conhecimento de Jesus sobre os outros acontecimentos distantes no tempo e no espaço, veja também 11, de 1 a 2 e João 1, 48. Compare com 1 Samuel 9, de 19 até o capítulo 10, verso 7. Quanto à sua natureza divina, Jesus era onisciente, mas quanto à sua natureza humana, era um profeta inspirado e talentoso. Ao encontrarem um homem anunciado por Jesus, conseguiram um lugar ideal e prepararam a Páscoa. Os 4 evangelhos, embora não implicitamente em João, registram que aqueles que estavam presentes nesse momento, nesse ponto alto do ministério de Jesus, eram os 12, que ele havia escolhido desde o começo. De acordo com Lucas 22:30, foi nesse momento que Jesus anunciou o ministério futuro deles como juízes do novo povo de Deus. Aqui eles testemunharam a inauguração da nova aliança. Durante a ceia da Páscoa, Jesus anuncia o traidor. E era um dos 12, como ele já havia dito. Eles ficaram alvoroçados e começaram a indagar uns aos outros. Foi uma ironia dolorosa para Jesus saber que um dos 12 iria traí-lo. Certamente a sua profecia estava baseada não apenas no conhecimento que ele tinha de Judas, mas também no entendimento que ele tinha das Escrituras, especialmente do Salmo de número 41, verso 9. Isso é também insinuado no verso seguinte. O que era mergulhado no prato não está escrito no grego. Pode indicar o costume de mergulhar pedaço de pão ou carne numa tigela cheia de molho no centro da mesa, ou então um prato único central de comida acessível a todos. O que quer que fosse, esse detalhe salienta a natureza pessoal da traição de Jesus, uma vez que partilhar uma refeição à mesa era um símbolo de amizade íntima. O fato era que o Filho do Homem estava indo como estava escrito a seu respeito, e a palavra para o traidor é duríssima, pois seria melhor nem ter nascido. A refeição sacramental da nova aliança nasceu no Antigo Testamento. Jesus tomou os 2 elementos da refeição pascual, o pão asmos e o vinho. Os outros elementos são as ervas amargas, o molho, o cordeiro, para expressar a sua nova obra da redenção. Isto é, o meu corpo. O partir do pão, que depois é compartilhado, representa vividamente o sacrifício de Jesus em oferecer seu próprio corpo para morrer em favor de muitos, verso 24. As palavras de Jesus sobre o vinho devem ser compreendidas à luz da história da Páscoa, na qual o sangue do cordeiro sacrificado cobriu ou protegeu o povo da ira de Deus contra os seus pecados e rebelião. Essa frase, o sangue da nova aliança, vem de Êxodo 24:8 e recorda o fato de que as alianças bíblicas eram seladas com sangue. Alguns manuscritos antigos se referem à nova aliança em concordância com Lucas 22:20, 1 Coríntios 11:25. Seja qual for a leitura original, o significado é claramente o mesmo. Jesus estava fazendo referência a Isaías 53:12, uma passagem na qual o servo do Senhor derramou sua alma na morte e levou sobre si o pecado de muitos. No verso 25, Jesus estava profetizando a iminência de sua morte. Literalmente, ele morreria antes que pudesse beber outro copo de vinho, num contexto de refeição. Nessa frase, até aquele dia em que beber novo no reino de Deus, Jesus expressou sua fé em Deus, que em última análise não o abandonaria na morte. Jesus celebrará uma grande festa com seus seguidores na nova terra e no novo céu. Veja aí Apocalipse 19, dos versos 7 ao verso 9. Em seguida cantaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras. Essa alusão ao canto recorda o contexto da liturgia da Páscoa que Jesus observou quando ele e os seus discípulos cantaram, provavelmente, o Salmo 115 ao 118, que ainda hoje encerra tradicionalmente a refeição pascal. No monte, Jesus falou que eles o abandonariam. A profecia de Jesus quanto à fuga dos 12 provém de seu entendimento do livro de Zacarias, Zacarias 13, verso 7, que havia profetizado sua entrada em Jerusalém, verso 27. No entanto, ele mesmo anunciou que, quando ressuscitasse, iria adiante deles para a Galiléia. O anjo que estava no túmulo relembrou-os dessa promessa e aludiu à negação de Pedro.
Pedro logo tratou-se de se defender e anunciou a plenos pulmões que, ainda que todos o abandonassem, ele jamais faria isso, verso 29. No entanto, Jesus o adverte que ele mesmo o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. 2. Pedro, inconformado, ainda falou com mais ênfase, ainda que não o negaria mesmo. Abandono, julgamento e morte. A partir do verso 32, agora eles foram a Getsemane para orar. Desde o verso 32 até o final do próximo capítulo, veremos o abandono, o julgamento e a morte de Jesus. Marcos registra muitos detalhes do sofrimento de Jesus durante o seu julgamento e crucificação, especialmente o abandono dos seus discípulos. Contudo, Marcos também deixou bem claro que Jesus sofreu como um homem inocente, de acordo com o plano de Deus para a redenção do seu povo. Essa palavra hebraica, Getsemane, significa prensa de azeite, em referência ao óleo produzido pelas azeitonas. Uma vez que Jesus saiu em direção ao Monte das Oliveiras, sem dúvida se refere a um jardim de oliveiras que ficava naquela região. Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João, os mesmos que subiram ao Monte da Transfiguração. Jesus estava tomado de pavor e de angústia. No Novo Testamento, o verbo traduzido nessa frase ocorre somente no Evangelho de Marcos e expressa uma profunda perturbação emocional. Jesus confessava a eles que a sua alma estava angustiada e profundamente triste até a morte. Jesus, ao enfrentar a terrível experiência de se tornar o sacrifício pelo pecado da humanidade, sentiu-se como que morrendo sob o peso dessa tristeza. Ele pedia a eles que ficassem ali e que vigiassem. Jesus foi um pouco mais adiante e orava. Ele dizia: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Passe esse cálice de mim. Abba era uma palavra aramaica coloquial e íntima para pai, que aqui expressava o relacionamento íntimo de Jesus com Deus. Pai, com Deus Pai. Era como se ele estivesse dizendo assim: Paizinho. É sugerida a mesma perturbação emocional expressada no verso 34, porém aqui não está explícita ou expressada exaustivamente. A incoerência entre o sono dos discípulos e a agonia emocional de Jesus, ao confrontar a perspectiva da ira de Deus, lembra a dança de Israel, festejando o bezerro de ouro, enquanto no monte o Senhor dos céus e da terra escrevia para eles em tábuas de pedra a aliança de amor e da graça, lá do Êxodo 32. Apesar de suas nobres intenções, Pedro não conseguiu ficar acordado nem por uma hora. Jesus, mesmo assim, continuava a exortá-los a vigiarem. Essa exortação recorda a advertência para estar vigilante e alerta com respeito à vinda do Filho do Homem. Também é uma ilustração para permanecer alerta diante da tentação. Esse acontecimento foi uma tentação de Satanás, visando a queda do povo de Deus, nesse caso os 12. E, se possível, impedir, assim, o plano da redenção. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O cristão deve orar e observar, ou seja, permanecer alerta e em harmonia com Deus, pois a natureza humana é fraca. Intenções sinceras são importantes, mas não são boas o suficientemente em si mesma. Por 3 vezes a cena se repetiu e eles, pesados de sono, somente conseguiam dormir. Então Jesus disse a eles que bastava, pois chegara aquela hora terrível. Pediu ainda que se levantassem, pois estavam muito perto, o que haveria de traí-lo. Com certeza um pequeno exército é enviado pelo Sinédrio, uma vez que as 3 classes que o compunham, principais sacerdotes, escribas e anciãos, são mencionados, e além disso Jesus foi levado perante eles, verso 53. O sinal da traição combinado com ele seria um beijo, que era um sinal de respeito, que os discípulos demonstravam ao mestre. Após comer do mesmo prato, que também era um sinal de amizade, Judas simulou hipocritamente simulação ou submissão e respeito. Ele então se aproxima do mestre e o beija. Eles então prenderam a Jesus. Após falhar no Getsemane, Pedro aparentemente quis provar que o seu comprometimento não era mesmo de palavras, e feriu a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Mas Jesus o curou instantaneamente. Jesus não resiste à prisão, mas faz um sermão, pois eles haviam saído com espadas e varapaus a prendê-lo, como se fosse um salteador. O termo grego traduzido aqui como salteador, ladrão,
Também pode significar líder rebelde ou insurrecionista. Porém, em face da situação e das acusações contra Jesus em seu julgamento, o último sentido é preferível. Jesus dizia que todos os dias estava com eles ensinando no templo, e não o haviam prendido, mas agora o prendiam para que se cumprissem as Escrituras, verso 49. Em vista da frase seguinte, no verso 50, a passagem específica da Escritura que Jesus tinha em mente pode ter sido Zacarias 13:67. Quanto ao cumprimento das Escrituras por Jesus, há diversas passagens. Nisto, todos os seus discípulos fugiram, inclusive o valentão Pedro. Até mesmo um certo jovem que estava envolto em um lençol fugiu nu ao tomarem ele pelas suas vestes. Conforme a Bíblia de Estudo de Genebra, com certeza é válido cogitar se Marcos, ao relatar esse detalhe enigmático, assim como uma menção ao lençol, no grego essa palavra também pode significar manto de linho, que era um sinal de riqueza, pode estar fazendo uma referência a si próprio, uma vez que ele era membro de uma família rica de Jerusalém. A nudez era algo vergonhoso para um judeu, acrescentando-se a essa vergonha a covardia da fuga. Isso deve ter marcado para sempre a consciência daquele jovem que, como todos os outros, abandonou a Jesus, verso 50. Começa aqui do verso 53 até o capítulo 15, verso 15, a primeira parte da paixão, que aborda o julgamento de Jesus. De fato, Jesus foi julgado 2 vezes, ironicamente pelos 2 maiores defensores da justiça no mundo da antiguidade. Ambos os julgamentos foram caracterizados por erros e irregularidades, ficando os princípios da justiça subordinados à conveniência política. O julgamento judaico de Jesus ocorreu em 3 lugares. Primeiro, audiência preliminar diante de Anás, o sumo sacerdote anterior. Esse julgamento é registrado somente em João. O segundo, julgamento perante o Sinédrio, dirigido por Caifás, o sumo sacerdote que estava no cargo, genro de Anás, que ocorreu no interior do pátio da sua casa. A terceira, a sessão matinal no Sinédrio. O julgamento romano também ocorreu em 3 partes. Primeiro, perante Pilatos. Segundo, perante Herodes Antipas. E terceiro, perante Pilatos pela segunda vez. Pedro estava ali, o seguindo de longe, até o interior do pátio do sumo sacerdote. Normalmente o Sinédrio fazia suas reuniões no templo, porém os portões do templo ficavam fechados à noite. Assim, o julgamento aconteceu na residência do sumo sacerdote. Esse julgamento foi irregular em relação a 3 detalhes também. A hora, julgamentos à noite eram ilegais. O lugar deveria ter ocorrido no recinto do templo. A pressa em realizá-lo também é ilegal. Pedro estava se aquentando ao fogo, literalmente diante da luz. Porém, o fogo fornecia tanto a luz quanto o calor. Todos buscavam algo para acusá-lo, mas não achavam. Mesmo os que testificavam falsamente não eram convincentes. O texto de Deuteronômio 19, de 15 a 21, dispõe sobre as condições do testemunho nos tribunais de Israel. A culpa deveria ser estabelecida pela corroboração de 2 ou 3 testemunhas, e o falso testemunho era tão abominável quanto o próprio crime. Nenhuma dessas regulamentações foi observada no caso de Jesus. Sobre o verso 58, que o acusaram de destruir o templo erguido com mãos humanas e construir outro, não com mãos humanas em 3 dias, a Bíblia de Estudo de Genebra explica que em nenhum relato dos sinóticos, quanto à purificação do templo, Jesus disse qualquer coisa em relação a isso. Porém, na purificação relatada por João no início do ministério de Jesus, ele proferiu uma frase semelhante. O lapso de tempo, 3 anos, explicaria parcialmente a versão adulterada dessas falsas testemunhas. Também podemos perceber que ele estava falando da destruição do seu próprio corpo, que seria destruído, morto, e reconstruído em 3 dias, ressuscitado. Nenhum dos testemunhos parecia coerente com nada. O sumo sacerdote teve de intervir e assim o provocava. Mas Jesus nada falava, até que o sumo sacerdote o perguntou diretamente se ele de fato era o Cristo, o Filho de Deus bendito. Bendito é uma perífrase para Deus, usada pelos rabinos para evitar pronunciar o nome de Deus em vão.
Assim, em línguas gerais, o título deveria ser lido como Filho de Deus. Jesus, então, responde com a verdade à sua pergunta. Imediatamente, Jesus alterou o título Messias nos termos da figura divina em Daniel 7. Eu o sou, e vereis o Filho do Homem assentado na direita do poder de Deus, e vindo sobre as nuvens do céu. O sumo sacerdote tinha agora duas opções: crer na verdade ou continuar com sua péssima escolha contra a verdade, sendo instrumento da mentira do diabo. Ele já era podre mesmo, a escolha estava fácil, né? Ele simplesmente rasgou as suas vestes, um gesto simbólico para expressar muita tristeza ou horror, e entendeu que não havia mais necessidade de se ter testemunhas. O sumo sacerdote fez com que todos os membros do Sinédrio testemunhassem a blasfêmia de Jesus. Ironicamente, Jesus acabou sendo condenado não por insurreição ou desordem pública, mas por ter afirmado a sua divindade, que afinal era a essência da sua mensagem. A punição por blasfêmia, insultar a honra de Deus, era a morte por apedrejamento. Mas como somente o tribunal romano poderia impor a pena capital, Jesus foi condenado à morte por crucificação ao estilo romano. Eles então passaram a insultá-lo veementemente e até cuspiram em seu rosto. Como expressão de consentimento com a acusação do sumo sacerdote, todos os membros do Sinédrio o julgaram réu de morte. Alguns recorreram a atos de agressão e violência física. Cuspir no rosto simbolizava uma rejeição radical e desonra. Foi nesse momento que a Israel oficial rompeu definitivamente com seu Messias. Enquanto isso, o galo ainda não tinha cantado e Pedro começava suas negações. Primeiro, diante de uma das criadas do sumo sacerdote. Ele disse que não o conhecia. Nem sabia o que ela dizia. O galo canta, então pela primeira vez. Segundo, diante dos que se aquentavam numa fogueira, ali mesmo perto, tendo a serva o denunciado, mas ele negou novamente. Terceiro, diante ainda dos que estavam ali, que o reconheceram como Galileu por causa do seu jeito de falar. Mas dessa vez ele chegou até a praguejar e a jurar que não era deles. Nem estava com eles. Nem estava com Jesus. Os judeus da Judeia desprezavam os judeus da Galileia como sendo inferiores quanto à cultura e religião. As maneiras e o sotaque de Pedro o denunciaram, especialmente no pátio de um aristocrata saduceu. Nesse momento, a negação solene e original de Pedro se deteriorou em mentira e imprecações. Do ponto de vista humano, a linha divisória entre a negação de Pedro e a traição de Jesus tornou-se muito tênue aqui. Nisso o galo canta pela segunda vez e Pedro cai em si, mesmo ao lembrar-se das palavras de Jesus e da sua arrogância. Retirou-se Pedro dali e foi chorar. Judas, ao também cair em si, retirou-se não para chorar, mas para se matar. O ministério de Jesus na preparação dos 12 aparenta ter sido um verdadeiro fracasso. Nesse 14º capítulo crucial de Marcos, eles dormiram no momento mais terrível do sofrimento de Jesus. Um deles o traiu. Todos o abandonaram. Um negou até mesmo tê-lo conhecido. Verso 71. Chegando mesmo a praguejar e a jurar que não o conhecia. Não surpreende que eles tenham ficado envergonhados ou que tenham chorado. A mudança radical no comportamento dos 11, excluindo Judas, só pode ser explicada adequadamente pela ressurreição de Jesus. O capítulo 14 começa com o verso 1 dizendo: dali a 2 dias era a Páscoa, e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam. Esse é o verso de número 1 do Evangelho de Marcos, capítulo 14. Capítulo 14 tem ao todo 72 versículos. E o verso 72 diz: e logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. O valentão Pedro agora se sucumbia diante de uma criada, que afirmava que ele era um deles, e Pedro negava.
Ele não somente negava, mas negava com veemência, tanto que até praguejou e jurou. Somente quando o galo canta pela segunda vez é que ele se lembra da palavra de Jesus, que o advertira disso, e aí ele se arrepende profundamente. É tão desagradável quando vemos que caímos por causa do medo, e às vezes de razões tão imbecis. Aconteceu assim com Pedro e também com Judas. Se Judas não fosse do maligno, ele não teria apenas se reprovado no que fez, como Pedro, mas teria buscado o arrependimento e o teria encontrado, também como Pedro. Amanhã veremos aqui que nós precisaremos fazer uma escolha. A opção é: qual Jesus você vai escolher? Amanhã, no capítulo 15 do Evangelho de Marcos. Ele é bem extenso, os capítulos são explicações também extensas. Vale a pena você conferir a parte escrita, jamaisdesista.com.br, nossa loja virtual, ossemeadores.com.br, nosso programa de rádio às 8h30, radio.ossemeadores.com. A todos um bom dia, fiquem com Deus, até amanhã com Marcos capítulo 15. Não deixe de inscrever, não deixe de clicar no sininho e não deixe de dar seu joinha. A todos um bom dia, Maranata, ora, ora, vem Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, sua família e seu ministério. Amém.